Só Tu és digno de toda a nossa adoração. Exalte a Ele. Glorifique o nome do Senhor essa noite. Queremos dizer, Deus, Tu és o nosso Pai, nosso Deus maravilhoso. E nós Te louvamos por tudo que Tu és. Tu és digno. Tu és digno. Digno é o Cordeiro de Rei. Agora é Você, todo poder. Digno é o Cordeiro de receber. Agora, sim, todo poder.
és santo, só tu és Jesus, tu és santo, tu és santo, tu és santo. Esse tema, eu coloquei esse tema vivenciando o poder de Deus, porque nós fomos chamados por Deus, não é? Ele nos converteu para verdadeiramente vivenciarmos esse poder. E tem uma promessa aqui no livro de Isaías, que ela vai até o Novo Testamento, mas no livro de Isaías 44, e a gente vai ler do versículo Isaías 44, versículo 3 ao 5, vamos ter também aqui na tela. E essa palavra diz o seguinte: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiro junto às correntes das águas. Outro se chamará do nome de Jacó. Outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Amém? Glória a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. Você quer vivenciar, não é apenas uma vez, mas todos os dias, você quer vivenciar o poder de Deus na sua vida? Glória a Deus. A gente observa que esse texto aqui, ele é um dos mais importantes da Bíblia. E outra coisa, aqui está contido uma promessa segura, porque essa promessa quem fez foi Deus, não foi o homem. E a gente observa que Deus está prometendo aqui derramar água sobre o sedente, torrente sobre a terra seca. Aí ele fala: derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade. Então, a gente observa que essa promessa, gente, ela aconteceu. Ela já aconteceu. Agora, é necessário saber o que nós estamos fazendo com essa promessa. Porque eu ouvi todos dando um amém. Esse poder de Deus a cada dia, não é? E ele ainda continua dizendo aqui que a bênção do Senhor vem sobre os nossos descendentes e brotarão como a erva, como um salgueiro junto às correntes das águas. A gente observa que Deus nos chamou para ser chamado como uma pessoa de Deus, não é? Um homem de Deus. Eu queria mostrar, porque aqui está falando, ó, eu sou do Senhor. Mas antes ele fala, e dirá, eu sou do Senhor. Ele está dizendo que você não apenas é de Deus, mas será chamado. Então, no livro de Joel, o profeta Joel aqui, ele testifica dessa promessa, não é? Lá em Joel 2, 28, a parte A, diz assim: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Então, observe, Joel, ele está não apenas afirmando uma promessa que está lá em Isaías, mas aqui ele está trazendo uma palavra profética, uma promessa de Deus, não é? E essa promessa, ela foi cumprida. E nós vamos ver agora no versículo de Lucas 24, 49. E Jesus, antes de subir, depois de ressurreto, ele preparou os discípulos e ele falou exatamente isso aqui, ó. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Gente, nessa época aqui, os discípulos vivenciaram o poder de Deus de tal maneira
que quando você lê e reflete esse acontecimento, você se enche de Deus, porque quem que não quer vivenciar isso aqui? Mas o nosso problema é que nós estamos apenas olhando isso aqui como passado. Mudou, essa promessa está de pé, o Espírito já desceu e Ele quer fazer isso na minha e na sua vida hoje. Agora é necessário, se estamos posicionados para vivenciar esse poder de Deus, não é? Então a gente observa aqui que esses discípulos aqui, eles vivenciaram isso porque eles foram perseverantes. Gente, foram 120 essa promessa segundo a palavra do Senhor. Não saia da cidade, aguarde essa promessa. E eles aguardaram em obediência e submissão, mas ele tinha mais alguns pontos, não é? Reverência e santificação. Observe que existe um posicionamento, não é? E eu pergunto para você, você tem sido perseverante desde Você tem sido perseverante nesse posicionamento? Você tem verdadeiramente buscado para viver esse avivamento, esse poder de Deus? Observe que isso aqui aconteceu aqui no livro de Atos ainda, no capítulo Atos 2, versículo 1 ao 4. Olha o que aconteceu aqui, gente. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas que falasse. Observe aqui que literalmente isso aqui aconteceu. Foi no dia de Pentecoste. Mas, gente, Deus quer fazer muito mais do que Ele fez nessa época. Sabia disso? E a gente vai ver aqui na palavra que Deus, Ele, além de ter pressa, Ele quer fazer muito mais em nossa. A gente precisa entender uma coisa, que quem produz avivamento não é a igreja. Não somos nós, gente, que produz. Quem produz o avivamento, o poder, a manifestação, é o próprio Deus. Eu vou trazer o avivamento porque Deus tem pressa em avivar, em que esse avivamento aconteça no meio da igreja. E esse tema é um tema muito falado, através de muitos pregadores. Mas, às vezes, a gente vê tão pouco isso acontecer, não é? Então, a gente precisa entender que a igreja não produz avivamento. Avivamento, ela é uma necessidade da igreja. Nós necessitamos de avivamento, não é? E ainda ali em Isaías, que a gente já leu, agora eu vou ler somente o versículo 3 para a gente trazer a memória aqui o que eu vou falar. Diz assim, ó: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Gente, quando verdadeiramente vivenciamos esse avivamento, quando passamos a vivenciar esse poder de Deus, eu vou dizer uma coisa para você: nós não vamos fazer nenhum esforço, mas vamos ver a nossa família rendida aos pés do Senhor. Vamos ver a nossa família chorando, buscando e querendo Deus. Às vezes o que nós não entendemos é que isso tem que começar em nós, tem que começar em cada um de nós. Então, mas às vezes tem pessoas que estão esperando apenas uma porção, quando a gente leu aqui muito claro que Deus tem torrentes a derramar sobre as nossas vidas. Não queira pouco de Deus não, porque Deus tem muito para te entregar. Observe que tem pessoas que se contentam com gotas, não é? Com gotas. Nós não devemos se contentar com gotas, quando na verdade Deus tem para nós rios. Deus quer que nós venhamos a mergulhar em suas águas. Deus tem rios, então Ele tem muito o que derramar. Agora, é necessário saber se estamos nos posicionando e se estamos fazendo por onde esse avivamento acontecer em nós. Então, nós precisamos, na verdade, para isso começar a acontecer, a primeira coisa que nós temos que fazer é sair da nossa zona de conforto, não é? Porque a gente observa aqui
que Deus, Ele quer derramar verdadeiramente uma porção grande nas nossas vidas, não é? Então, você realmente, se já vivenciou, amém, mas Deus tem algo muito mais para você vivenciar, se você está aqui na terra. Agora, você tem vivenciado isso todos os dias. 2 Coríntios, capítulo 4, diz assim no versículo 7: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Gente, essa excelência aqui, olha, o que foi depositado nos vasos de barro que somos nós, foi o maior tesouro que Deus tinha. Deus pegou o que Ele tinha mais de precioso e depositou em nós. Agora eu lhe pergunto, o que é que você está fazendo com esse depósito? O que é que você está fazendo com este poder? Porque o avivamento, quem produz é Deus. Por isso que diz a excelência do poder de Deus, do poder seja de Deus e não de nós. Ele é quem será glorificado, não é nós. Mas nós vamos vivenciar, usufruir e viver o melhor de Deus. Então observe aqui que é Deus quem derrama esse avivamento, não é? Aqui estão os verdadeiros valores, gente. O que é que você tem dado mais valor na sua vida? Os verdadeiros valores estão aqui. Está aqui, o mundo não conhece, mas você conhece. Você verdadeiramente tomou posse, você está vivenciando isso. Você está fazendo a diferença com este poder, aonde você vai, aonde você anda, onde você está. Nós temos que refletir a respeito dessa palavra pelo seguinte: a gente precisa entender parar para refletir o que é que tem sido prioridade na nossa agenda. O que é que tem sido prioridade na sua agenda? Às vezes você pode parar para refletir, mas será que a sua agenda, a prioridade é relacionamento com Deus? É o poder de Deus? É as coisas de Deus? E se não é, então você já está quebrando alguns princípios. Porque a gente sabe que a palavra do Senhor diz: buscai, pois, primeiro, não é? Em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Às vezes a gente não entende bem, e se entendemos, não praticamos, porque às vezes a nossa agenda, as prioridades não são isso. Às vezes as prioridades da nossa agenda é as nossas coisas, não é? É as nossas necessidades, é a nossa família. Gente, a sua agenda, a prioridade da sua agenda tem que ser Deus em primeiro lugar. Deus tem que vir antes de qualquer coisa. E a gente precisa entender outra coisa, que nós não somos cidadão dessa terra. Estamos aqui como peregrino, e essa vida aqui é passageira. Mas pergunta a você, essa vida é passageira, você só tem uma vida, e o que é que você está fazendo com ela? Muitas vezes não usufruímos o melhor de Deus. Muitas vezes não vivenciamos esse poder de Deus, esse derramar, esse rio do Espírito Santo em nossas vidas, porque simplesmente não estamos priorizando o que se é para priorizar, não é? Você não é cidadão dessa terra. Olha o que diz aqui Filipenses 3, do versículo 13b até o 14a. Diz assim: mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para qual tem sido o seu alvo? Você verdadeiramente está buscando esse poder nas experiências que você já teve passada? Ou a sua agenda tem apenas coisas, o seu testemunho, aquilo que já passou? Ei, já passou. Deus quer fazer coisa nova. Deus quer fazer coisa grande. Deus quer derramar, gente, torrentes. Mas é necessário saber se você quer, se você almeja, e se você está fazendo por onde vivenciar o poder de Deus na sua vida a cada dia. E a gente observa que tem pessoas que estão se prendendo e se prende com as coisas do passado. Meu Deus, deixando de viver o presente
e deixando de sonhar com o futuro. Porque se você vive o presente, o poder do Espírito Santo, o poder de Deus na sua vida, você não tem como deixar de sonhar, porque o futuro não te pertence, Deus está preparando. E Ele está preparando para você. E esse é o motivo de tantas doenças na vida dos crentes. Doenças emocionais, e tantas outras doenças. Gente, isso é sério. O povo de Deus, ele simplesmente não está priorizando isso, senão ele não vivia mais ansioso do que renovado pelo próprio Deus a cada dia. A ansiedade impede de vivenciarmos, essa ansiedade constante impede de vivenciarmos o poder de Deus a cada dia. Porque Deus tem uma porção para cada dia. Então, se desapegue do passado. Viva o presente, olhando para o alto. Porque na tua frente está o futuro. O próprio Deus está projetando para você, programando para você. Então, a gente observa dentro desse contexto aqui, verdadeiramente, Deus tem torrentes a derramar sobre cada um de nós. Olha o que diz Joel, capítulo 2, e o versículo 13. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Sabe o que é que Deus está esperando de nós? Que nós venhamos rasgar o nosso coração. Não é as vestes não, gente. É rasgar o nosso coração. Porque Deus conhece o nosso coração, as nossas intenções. Deus conhece verdadeiramente cada um de nós. E Joel, ele está nos chamando a atenção para que nós venhamos rasgar o nosso coração diante do Senhor. Nós precisamos nos converter ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso, gente. Essa conversão, eu vou dizer uma coisa para você, essa conversão ela tem que ser a cada dia. Nós somos salvos, sim, mas ainda não. Você já está na glória? Não. Então se converta a cada dia para o Senhor. Se converta a cada dia para o Senhor. E a gente observa que Deus, Ele tem pressa. Eu vou dizer uma coisa, sem medo de errar. Deus tem mais desejo de derramar esse avivamento, talvez, do que você deseja receber. Então, você precisa se posicionar, não é? A gente vê aqui as misericórdias, a graça, em perdoar, em renovar, em trazer algo novo a cada dia para nossas vidas, não é? Então, agora, deixa eu perguntar uma coisa. Quando a gente fala de agenda, eu queria fazer uma pergunta para você. Você tem vivido as coisas urgentes ou as mais importantes? Nós não percebemos, mas o corre-corre do dia nos leva a viver as coisas urgentes. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. As coisas urgentes não é a mais importante. A mais importante é a presença manifesta de Deus na sua vida. É o seu relacionamento com o Senhor. É por isso que as pessoas vivem correndo. Elas vivem o urgente e não o mais importante. Quem vive o mais importante, vivencia as promessas que Deus tem a realizar a cada dia na sua vida. E isso também é uma verdade, não é? Então não viva as coisas urgentes. Tem pessoas que gastam tão pouco tempo na presença de Deus, o tempo não é de qualidade porque não tem tempo. Eu vou dizer uma coisa, tem pessoas que nunca teve tempo na vida, está lá no cemitério enterrado, tem todo o tempo da vida, mas não pode mais fazer nada. Então saiba administrar o seu tempo e tenha tempo com qualidade com o seu Deus. Eu vou dizer, se você se acordar e gastar mais tempo com Deus, você vai ver que você vai ter tempo sobrando, porque você vai fazer o que você precisar saber, e ainda vai ter tempo sobrando para você fazer outras coisas, porque Deus é quem nos conduz e nos direciona, e nos capacita, e nos dá sabedoria e discernimento sobre aquilo que a gente vai fazer a cada dia. Quem é que não teve experiência de saber que uma situação ia gastar 10 horas e você gastou 3? Gente, eu já vi isso até da boca de muitos médicos, quando a gente orou e colocou aquela situação diante de Deus. Essa cirurgia era para durar tantas horas e não durou, não sei.
foi um milagre, porque Deus tomou a frente. Assim é outras coisas, assim é o dia a dia. E a gente observando também essa palavra, que Deus tem pressa, não é? E que Deus deve ser a pessoa mais importante. Na verdade, Deus deve ser aquilo que é mais importante a cada dia. E lá em Êxodo, eu queria mostrar uma coisa para vocês. Êxodo 33, versículo 1 a 3, diz assim: disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência darei. Enviarei um anjo diante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que emana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Gente, sabe por que Deus fez isso? Porque, olha, Deus libertou um exército, um povo que vivia escravo no Egito. Deus mostrou maravilhas. Eles vivenciaram, gente, poder de Deus. Eles saíram do Egito vivenciando aquelas 10 pragas. Ele viu o mar se abriu. Eles viram a água saindo de uma rocha. Eles viram, gente, imagina você estar no deserto e você observar uma coluna bem grande de fogo andando com você durante a noite para aquecer você e não morrer de frio. Imagina aquele povo que andava durante o dia um sol escaldante e via uma nuvem enorme. Se eles vinham para cá, a nuvem estava. Aonde eles iam, a nuvem estava, gente, livrando ele do sol escaldante. Esse povo não teve paciência. Eles não priorizaram verdadeiramente o que é mais importante. E eles queriam mais urgente. Moisés subiu 40 dias se consagrando, jejuando, na presença do Todo-Poderoso no monte. E eles, com a pressa deles, por isso que muitas vezes, deixa eu dizer uma coisa, muitas vezes a gente está buscando a Deus, querendo ouvir a Deus, e Deus não fala. E nós achamos que Deus não está nos ouvindo, ou que Deus não pode fazer tal coisa, e que você se apressa em fazer algo que Deus não mandou, porque tem pessoas que acham que o silêncio de Deus é porque Deus não está falando. Isso não é verdade. Se Deus não disse sim, nem Deus disse não, espere. Então a resposta é: espere. Espere. Eles não esperaram. E Deus estava escrevendo numa pedra os mandamentos e os princípios para o seu povo. Aquelas pessoas se apressaram, porque olharam para trás, porque só lembrava da experiência de trás. E, na verdade, o Egito não tinha saído do coração delas. Elas saíram do Egito, mas o Egito estava lá. E elas simplesmente fizeram Deus com as suas próprias mãos. Olha só, elas não priorizaram o que é mais importante. O que é que você está priorizando? O urgente ou o mais importante? E Deus manda Moisés descer, que o povo entrou em rebeldia. E Deus, agora Moisés intercede por aquele povo. Aquele povo, a maioria deles morreram no deserto, nem entraram em Canaã e nem voltaram para o Egito. Ei, quando você olha para, almeja, deseja e prioriza as coisas que passaram, você morre no deserto. Tem promessa na frente para se cumprir. Canaã está ali, foi Deus que prometeu. E o Deus que prometeu é fiel e Ele vai cumprir. Então viva o presente com qualidade na presença dEle, porque o teu futuro já está garantido, cada promessa que Ele vai cumprir. Aplauda esse Deus, porque Ele é Deus de promessa. Ele é um Deus presente. Ele está neste lugar, gente. Deixa eu dizer outra coisa aqui que a gente observa. Deus chega para Moisés. É aqui que a gente leu esse texto. E Deus disse: olha, Moisés, eu vou dizer aqui nas minhas palavras, que a gente já acabou de ler o texto. Ele disse assim: Moisés, eu fiz uma promessa e eu vou cumprir, porque eu sou fiel. Eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu vou cumprir, porque essa promessa eu fiz a Abraão, teu pai, a Isaque e a Jacó, e eu vou cumprir. Vou mandar uns anjos, vou mandar meu anjo
para ir até com você e deixar vocês entrar na terra, mas eu não vou com você. A minha presença não vai. Quer dizer, aquelas manifestações você não vai mais vivenciar. Aquelas manifestações de ver o mar se abrir, as pragas acontecer, olha, a coluna de fogo, ei, acabou. A manifestação da minha presença não vai com vocês. Eu vou apenas enviar um anjo. Sabe qual é o problema nosso, que nós não vivenciamos o poder de Deus? É porque nós nos conformamos apenas com as promessas. Nós nos conformamos apenas com um anjo que se faz presente. Gente, eu já vi uma igreja caladinha e o cara que estava lá na frente falando disse assim: estou vendo um anjo de Deus. Foi tanto grito que se fosse Deus ninguém gritava assim. Quer que eu diga uma coisa? Deus está presente hoje à noite neste lugar. Glória a Ele, gente, louvado seja Ele. Então, às vezes a gente não entende o que você tem priorizado, e as promessas de Deus. Tem gente que vem para a igreja para buscar o que Deus pode dar, e não por quem Deus é. E tem pessoas que quando recebem uma bênção, entendeu? Como a gente está vivendo num mundo, e esse mundo é um campo de batalha, e crise sempre vai existir, segundo Jesus falou, mas Ele disse: não perca o ânimo, tá? Porque eu venci na cruz e vocês vão continuar tendo vitória de qualquer crise que se levantar. Ele disse o seguinte, diante disso eu quero dizer uma coisa para vocês. Tem pessoas que se conformam apenas com a bênção da promessa e vai-se embora. Quando a crise vem, elas voltam de novo para buscar outra bênção e outra promessa. Faça isso não. Gente, sabe qual é o maior problema nosso? É que nós priorizamos as dádivas em vez do doador. Quem prioriza o doador, as dádivas já estão de pé, e Ele vai cumprir cada uma delas na tua vida. É isso, é esse posicionamento que nós precisamos ter para vivenciar o poder de Deus. E a gente observa que Deus, Ele disse que não ia mais. Vou mandar meu anjo, vou cumprir com a promessa, mas eu não vou. Gente, sabe o que eu achei mais lindo, que mais me encantou? Foi a atitude de Moisés. Moisés, ele entra na presença de Deus, não apenas para interceder por ele. Ele passa a interceder por todo o povo. O Senhor tirou o povo, o Senhor tirou esse povo do Egito. Todo mundo viu o poder das tuas mãos para tirar esse povo. O que é que esse povo vai dizer? Que o Senhor matou todos eles aqui, ou que o Senhor não está mais conosco? Senhor, ele diz assim, e ele começa a interceder. Senhor, eu vou dizer uma coisa. Aí eu vou mostrar aqui a intercessão dele, de Moisés, não é? Eu li, a gente leu agora, agora vamos ler o 33, 13 até o 16, diz assim: agora pois, isso é Moisés intercedendo com Deus, agora pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça, e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhes disse Moisés: se a tua presença, me desculpa, eu errei aqui, foi isso mesmo? Foi. Então lhes disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Eu errei aqui, foi aqui mesmo. Quando Deus assim respondeu: a minha presença irá contigo, e eu te darei, isso mesmo. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois, aí o versículo 16: pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo, não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos dessa terra. Gente, sabe o que essa palavra está dizendo? Ele ora, intercede, tem um maior diálogo, um íntimo diálogo com Deus. E realmente, sabe quem você é? Povo de Deus. Mas será que estamos vivenciando o poder de Deus a cada dia nas nossas vidas? E observe que Deus aqui ouve, logo no outro versículo, Deus disse que não ia mandar um anjo, mas agora Deus disse o quê? Tá bom, Moisés, eu vou com você, a minha presença vai com você. Deixa eu dizer uma coisa, vivenciar o poder de Deus a cada um dia nas nossas vidas,
é vivenciar a manifestação da sua presença. Como tem sido essa manifestação da presença de Deus? Porque nós sabemos que Deus está presente aqui e em todo lugar, mas será que essa presença é manifesta? Será que verdadeiramente estamos vivenciando o poder, o sobrenatural, o cumprimento das promessas? E nós temos que parar para refletir a respeito disso, porque isso é muito sério, não é? Nós precisamos viver a presença manifesta de Deus, não é? E a gente sabe que quando Deus levou aquele povo com Moisés e chegou lá, Moisés morre e Deus separa um outro líder, Josué, todo mundo sabe, e Deus chama Josué agora para liderar aquele povo, porque Josué era responsável em levar aquele povo a herdar as promessas, herdar e vivenciar as promessas de Deus, que é a terra de Canaã. Deixa eu dizer uma coisa: se verdadeiramente vivenciamos o poder de Deus, você é responsável em levar o povo até a presença de Deus. E tem muita gente aí fora que precisa de Deus, precisa ouvir de Deus, mas ele quer ver Deus e a manifestação de Deus na sua vida. Somos nós responsáveis por isso. Somos nós a luz deste mundo. Somos sal deste mundo. Gente, se somos responsáveis, se temos essa responsabilidade de ser luz, o que você está fazendo com essa luz da presença de Deus na tua vida? As pessoas verdadeiramente estão te guiando, porque você é responsável em levar essas pessoas a entrar em Canaã. Isso se chama avivamento. Tem pessoas que buscam a Deus só pelas promessas, mas Deus, Ele te honra, Ele te separa como povo dEle, para que você seja um cooperador juntamente com Ele, para que este mundo saiba que existe um único, verdadeiro, todo-poderoso, santo, real, presente. O nosso Deus se chama Jesus. O mundo não sabe disso, o mundo não conhece. E você, essa é a responsabilidade de cada um de nós. Então a gente observa nesse contexto que Josué, agora no capítulo 1 de Josué, versículo 6, diz assim, 5 ou 6, olha que Deus diz aqui, olha a promessa que Deus diz aqui para ele: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei com cada um de vocês. Gente, Deus está falando, porque Ele não mudou. Assim como Ele foi com Moisés, é com Josué, e Ele também é com cada um de nós, e é com você que está nos assistindo. Deus é contigo, e essa promessa é para você. Eu vou ler novamente, você não entendeu o que Deus está falando. Porque se fosse que tivesse as minhas palavras, eu dizia, não acredite, mas eu vou ler novamente, porque é Deus que está falando. Tome posse, cada um de vocês, e eu vou ler novamente. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ei, você não está só. Gente, ninguém está só. O povo de Deus não está só. Se alguém soprou em teus ouvidos dizendo que você está só, não foi Deus, foi o diabo. Porque se ele é um Deus de promessa e cumpre a sua promessa, Ele está dizendo que está conosco. Então não te desampararei. Ele diz assim, ser forte, ser corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Gente, sabe o que Deus está dizendo para você aqui? Que se você se posicionar para vivenciar esse poder, Deus te levantou para que você possa dizer hoje e saber que isso vai se cumprir. Porque Josué, lá no final, ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Presta atenção. Primeira coisa que vai acontecer quando você vivencia o poder de Deus, porque o avivamento chegou até você. Esse avivamento chegou até você, a primeira coisa que vai acontecer, você vai para dentro da sua casa e o avivamento vai estar lá. Quem produz avivamento é Deus. Não é no tanto você insistir ou no tanto você falar, mas é no tanto você orar. É no tanto da intimidade que você tem com seu Deus.
da sua santificação, da sua consagração a Deus, que Ele vai cumprir a sua promessa. Sabe por quê? Tem pessoas que às vezes na nossa casa não se converte, simplesmente porque não estamos vivenciando esse poder de Deus em nossas vidas. Porque se você vivencia, esse poder te acompanha para onde você for. E essa promessa que Deus fez, Ele é fiel e vai cumprir. Você e a sua casa vai servir ao Senhor. Então, a gente observa que o avivamento, ele começa em cada um de nós, gente. Não é? Agora, a gente percebe que vem a responsabilidade, não é? Através de cada um de nós, Deus nos dá essa responsabilidade de vivenciarmos esse poder diante de um posicionamento. Agora, nós precisamos sair da especulação religiosa e tradicional. E nós não percebemos isso. Gente, nós nascemos numa cultura religiosa e tradicional. E trazemos isso para dentro da igreja. E passamos a viver como religiosos, quando Deus nos chamou como adoradores, que adore a Ele em espírito e em verdade. Ninguém pode dizer que adora em espírito e em verdade se não vivencia o poder do Espírito Santo dentro de você, se ele não é como um gerador na tua vida. Porque quem gera esse poder é o Espírito Santo que habita em você, e esse poder verdadeiramente está dentro de você. Então observe que além da responsabilidade ser nossa, de buscar esse avivamento, de viver esse avivamento, nós não podemos de jeito nenhum viver nessa especulação religiosa. E tem pessoas que vivem até na especulação teológica. Gente, a teologia é muito bom. Tenha conhecimento pleno da palavra de Deus. Mas saiba que quem vai mover o poder, porque a letra, na verdade, não é? Tem gente que se perde, não é? Mas o Espírito é quem vivifica. Então você tem que ter a palavra na sua mente, no seu coração e na sua boca. Você tem que conhecer, praticar, viver para poder falar. Porque quando a gente vive, se precisar falar, você fala. Mas quando a gente vive verdadeiramente, essa é a forma mais eficaz de trazer muitos à presença do Todo-Poderoso. Observe aqui outra coisa, que nós, a partir de uma vida de devoção, a partir de uma vida de dependência, é que você começa a vivenciar o poder do Espírito Santo na tua vida. Então eu pergunto para você, a sua vida, verdadeiramente, você é devoto completamente ao único, ao verdadeiro, ao Todo-Poderoso, ao Senhor Jesus Cristo? Você verdadeiramente é dependente desse Deus, e você vive uma vida de santificação? Porque o salmista, ele diz lá no Salmo 37, ele diz assim, versículo 4, não é? Deleita-te no Senhor, não é? E Ele satisfará o desejo do teu. Gente, se deleitar em Deus é exatamente isso, é vivenciar o poder dEle. Isaías 44, 5 diz assim, não sei se eu coloquei, não, mas acho que eu não coloquei esse não, né? Deixa eu pular aqui, coloca aí, esse aqui a gente já leu, está lá no final, mas eu queria falar a respeito de quem somos, não é? Nós somos homens e mulheres de Deus, né? E precisamos verdadeiramente ser responsáveis, porque entendemos que esse avivamento vem de Deus, não é? E a nós nos cabe a responsabilidade de vivenciar e de se posicionar. Mas entenda que a soberania de Deus, ela não anula a nossa responsabilidade. Deus é soberano. Tem pessoas que não se posicionam porque Deus sabe todas as coisas. Gente, Deus é soberano, tá? Mas isso não anula a sua responsabilidade de se posicionar diante de Deus. Então, Colossenses 3, versículo 1 a 2, nos mostra o nosso posicionamento diante dessa responsabilidade, a responsabilidade que cabe a cada um de nós. Diz assim: portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo,
Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Você não é cidadão dessa terra, você é cidadão do céu. Você é cidadão do céu. Por isso que o que a palavra nos diz ali é que nós temos que fazer o quê? Buscar, não é? Nós temos que pensar, nós temos que viver as coisas lá do alto. É dessa forma. Aí eu lhe pergunto, qual tem sido verdadeiramente os seus pensamentos? O que você mais tem buscado a cada dia? Como você está vivendo como um cristão? A gente observa aqui que o que nós entendemos aqui é que nós devemos almejar, desejar, buscar o quê? As coisas de Deus. É isso que ele está dizendo, não é? E tem pessoas que acham, eu já vi crente dizendo que isso é fanatismo. Ei, gente, não é fanatismo não. É porque Deus tem o melhor para nos entregar. É porque Deus tem o melhor para fazer em nós e através de cada um de nós. Então, agora o que nós precisamos então? Nós precisamos chorar mais. Chorar pelo quê? Pelos nossos pecados. Por isso que Joel fala, convertei-vos. Deus está dizendo ali, Deus está nos chamando a nos converter a cada dia. A nossa natureza, gente, ela não se converteu. Todo dia estamos sujeitos a entristecer a Deus, a pecar, todos os dias, porque a nossa natureza não se converteu. Por isso que todos os dias temos que estar na presença do Senhor, chorando pelos nossos pecados. Sabe o que é que eu entendo com isso? Eu entendo que quem chora mais pelos pecados não é aqueles que pecam mais, mas é aqueles que mais se aproximam de Deus. Como está a sua intimidade com Deus? Porque quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu busco Deus, quanto mais eu penso em Deus, quanto mais eu falo de Deus, quanto mais eu pratico a palavra de Deus, mais eu vou chorar pelos pecados, por causa da santidade, da presença dEle em minha vida, porque Ele é santo, e Ele busca pessoas santas. Ele busca adoradores, que adorem Ele em espírito e em verdade. Ele disse, sede santo, porque eu sou santo. Olha só, enquanto estivermos aqui na terra, nós temos que chorar todo dia pelos nossos pecados. E às vezes nós estamos acostumados a entrar na presença de Deus, fala, e vai embora, e Deus ficou lá, você nem parou para ouvir Ele. Porque quando você lê a palavra de Deus, você está conhecendo a Deus. Quando você está orando a Deus, você está se relacionando com Deus. Como é que está seu relacionamento com Deus? Quanto tempo você gasta de oração com qualidade na presença dEle? A gente precisa entender isso. Diante desse texto que nós acabamos de ler. Olha, Josué 3:5 diz assim. Josué 3... acho que é o 5, já li, não foi o 5, 6. O 5 diz assim, disse Josué ao povo, santificai-vos, é isso mesmo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Olha só, Deus tinha feito promessa a Abraão, Isaque e Jacó. Deus disse que ia cumprir essa promessa, Ele disse, não é? Ele disse que ia cumprir, e Josué tomou posse. Moisés não estava entrando mais na terra, porque já estava com Deus. Josué entra. Josué, antes de entrar, para tomar posse da promessa, ele chamou todo o povo, reuniu todo o povo de Israel. Santificai-vos. Santificai-vos. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Quando ele disse santificai-vos, gente, ele está dizendo o seguinte, que amanhã o Senhor fará maravilhas. Amanhã, preste atenção, é hoje que você tem que se santificar. O amanhã não pertence a você, mas é amanhã que Deus vai fazer maravilhas no nosso meio. Por isso que mesmo que estejamos diante de uma crise, nós temos que estar na presença de Deus, em adoração e não em murmuração. Nós temos que estar na presença de Deus sempre se santificando, com esperança, porque o amanhã eu vou ver maravilhas.
Isso é vivenciar o poder de Deus. Isso verdadeiramente é viver uma vida que vale a pena. Porque quem vivencia o poder de Deus todos os dias, vive uma vida que vale a pena viver. Porque ele está experimentando só um pouquinho do muito que nos espera na eternidade. Então a gente observa aqui nesse versículo que eles se santificaram. Sabe por que eles tiveram vitória? Deus foi logo dando vitória sobre Jericó, a cidade mais fortificada. Sabe por quê? Porque eles estavam na presença de Deus. Porque eles sabiam que Deus estava ali, mas eles queriam continuar vendo a manifestação da presença de Deus. E eles viram, porque eles continuaram ouvindo a Deus. E Deus mandou ele rodear 7 vezes essa muralha, a cidade. Porque não era eles que ia derrubar. As maravilhas não vêm de nós. As maravilhas vêm de Deus. Mas a obediência à sua palavra cabe à responsabilidade de cada um de nós. Eles se submeteram, rodearam 7 vezes. E simplesmente Deus derrubou a muralha. Talvez com um soprozinho só. Sabe o que eu quero dizer para vocês? Que o avivamento é Deus quem nos dá. Quem gera avivamento é Deus. Mas o posicionamento de viver esse avivamento é responsabilidade nossa. Então, olha, eu vou correr aqui para terminar. Mais um versículo, Jeremias 33:3. Diz assim, ó: invoca-me e te responderei. Anunciar-te-eis coisas grandes e ocultas que não sabes. Não queira entender como é que Deus vai fazer. Tome posse e creia que Ele vai fazer. Porque o dia de amanhã não te pertence. Então não viva o presente ansioso, mas viva na presença glorificando ao Deus eterno. É isso, gente. Deus, Ele está dizendo aqui que Ele é poderoso, gente. E Ele é quem está dizendo que vai fazer, não é? Ele vai anunciar coisas grandes e ocultas que não sabes. Ei, Ele está preparando as maravilhas que vai te nos entregar. Toma posse. Não importa o que disseram, não importa qualquer tipo de laudo médico, não importa diante da situação com o juiz ou com o advogado. O que importa é a última palavra que vem do teu Deus. Vivencie o seu poder, porque Ele está escrevendo a tua história. E se Ele está escrevendo a tua história, Ele tem a última palavra. Porque o que vai acontecer não é o que fizeram nem o que disseram. O que vai acontecer é o que Deus vai fazer, porque Ele será glorificado. E tu serás honrado pelo próprio Deus aqui na terra. Agora, só para terminar, para mim, esse posicionamento é mais importante. E a gente vai encerrar com esse versículo por causa da hora. Está aqui, ó, Tiago 4:7, muito conhecido. E a gente vai encerrar com ele. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Gente, o que é mais importante desse versículo? Sujeição. Você sempre tem esse posicionamento de sujeitar-vos somente a Deus? Ou você está se sujeitando o que disseram, a respeito dos acontecimentos aí fora? Se você realmente se sujeita somente a Deus, aí você vai ver a ação de Deus na tua vida. E aí o que eu observo aqui, que é quanto mais a gente se sujeita a Deus, mais de Deus vamos ter e menos de nós vamos ter. Quanto mais se sujeitar de Deus, menos de mim e mais de Deus. Isso é verdade, gente. Você realmente tem vivido uma vida menos de você e mais de Deus? Se você tem, então você tem que clamar e buscar. Esse clamor tem que ser em uma busca. Eu quero é Deus, eu quero é Deus e eu quero é Deus. Então, está aqui, não é? Às vezes a gente pensa que o maior problema nosso, diante de alguma situação que você está vivenciando na sua casa, na sua vida, não sei. Talvez você diga, o meu maior problema, pastor, é o diabo. Ei, gente, não é não. O seu maior problema não é o diabo. É porque falta sujeição a Deus. O diabo só pode resistir se você se sujeitar a Deus, não é? E às vezes
não é a presença do diabo, é a ausência de Deus nas nossas vidas. É a ausência de Deus nas nossas vidas. Aonde passamos, em vez de vivenciar o poder de Deus, estamos vivenciando crises, angústias, depressão, opressão, ansiedade. Ei, Deus tem um sentimento delicioso, que você não quer mais sair dele, que é sentir a presença manifesta do Espírito de Deus que habita em você. A gente já leu no início que você é um vaso, e Deus pegou aquilo que é mais precioso e depositou dentro de você. O que é que você está fazendo com esse tesouro? Se sujeite a Deus, se sujeite a Deus, porque você vai ver o agir de Deus na sua vida. A luz não vai conseguir nem chegar perto de você, porque a claridade da presença de Deus na tua vida vai dissipar tudo que é trevas de quilômetros de distância. O diabo até pode tentar, mas só para cair, porque de pé vamos continuar glorificando e adorando. Gente, tem uma frase que eu já falei várias vezes, eu vou terminar com ela. Vou terminar com essa frase para a gente orar. Diz assim, quando olhares para trás, olha com gratidão, para o lado com amor, para o alto com louvor, para a frente com esperança. Deus está preparando milagres para você. Deus está preparando milagres para você. Glorifique a Ele. Toda honra e toda glória e todo louvor somente a Ele. Eu queria desafiar você agora a se posicionar de pé na presença dEle. Eu quero desafiar você agora buscar a presença de Deus em quebrantamento, em santificação, reconhecendo quem você é e quem é Ele na tua vida. Se humilhe agora, confessa teus pecados, se humilha diante do Todo-Poderoso, se humilha, se converta, porque todos os dias eu busco essa conversão diante de Deus, porque eu quero viver algo novo. A experiência que Ele me deu ontem não serve para hoje, e a de hoje não vai servir para amanhã. Se eu vivi algo hoje, amanhã tem algo maior. Aleluia. Fecha teus olhos, busca o Senhor neste momento. Aleluia. Deus, nós estamos aqui, Senhor, diante do que o Senhor falou lá no livro de Joel. O Senhor nos chama para nos colocar diante de Ti em santificação, em quebrantamento. O Senhor nos chama para chorar pelos nossos pecados. Quando foi a última vez que você chorou pelos seus pecados? Você tem chorado por coisa do seu interesse. Deus está buscando pessoas que chorem pelos seus pecados. Arrependa-se, porque ainda hoje o Senhor fará maravilhas em vosso meio. Deus não tem interesse de fazer algo especial apenas hoje. Ele quer fazer a cada dia que você viver nessa terra. Mas você precisa se posicionar, buscar, se encher, se entregar. Você precisa viver verdadeiramente. A sua alma tem sede de Deus. Ele tem torrentes, Ele tem rios a derramar sobre a tua alma. O salmista já disse: como a coça anseia pelas águas, assim, ó minha alma, anseia por Ti, Senhor. É dessa forma que você está vivenciando o poder de Deus. É desta forma que você está se colocando diante de Deus. Oh Deus amado, toma agora nossas vidas nas Tuas mãos. Deus, toma nossas vidas nas Tuas mãos. Queremos Te pedir perdão, Senhor, porque estamos vivendo os urgentes da vida e não, Senhor Deus, estava vivendo o mais importante, que é a presença manifesta do Senhor. Nos perdoa, Senhor, porque quando nós vivemos apenas os urgentes,
nós encontramos ansiedades, angústias, lutas, fracassos, cansaço, desânimo. Nos perdoa, Deus, nos perdoa, Senhor, porque não será com a nossa força, mas com a força do Senhor. Reveste-nos nesta noite, reveste-nos com o teu poder. Senhor Deus, queremos a partir de hoje sair daqui num posicionamento de vivenciar os teus milagres, vivenciar o teu poder, viver o avivamento que o Senhor nos chamou para viver. Toma nossas vidas agora nas tuas mãos. Deus, o Senhor fez muitos milagres no passado, mas o Senhor Jesus disse que verdadeiramente, se estivermos posicionados dessa forma, nós vamos fazer muito mais do que Ele fez. Nós vamos viver muito mais do que Ele levou a muitos a viver na sua vida. Toma agora nossas vidas nas tuas mãos, que as tuas misericórdias, que não tem fim, a tua palavra diz que ela se renova, que ela venha sobre nós neste momento. Que o teu perdão seja liberado de tal maneira que todos nós sejamos agora envolvidos com essa manifestação da tua presença gloriosa. Queremos sentir o teu abraço, Deus. Não queremos, Senhor, nos acostumar diante do que o Senhor vai fazer hoje e amanhã, e viver apenas no mesmo ritual, para lembrar de algo que o Senhor fez. Nós não queremos viver o movimento dos homens, queremos ser movimentados pelo poder do teu Espírito, porque o Senhor é muito mais do que os nossos movimentos. O Senhor é muito mais do que qualquer coisa que alguém pode pensar. Então nós queremos colocar agora nossas vidas diante do teu altar. Queremos nos render a ti. Queremos fazer uma entrega. Toma de forma completa nossas vidas e preenche de forma intensa com a tua presença. Queremos vivenciar os teus milagres. Queremos vivenciar o teu poder. Queremos vivenciar mais um avivamento nas nossas vidas. Que essa igreja verdadeiramente seja uma igreja avivada e seja referência, não apenas em Salvador, na Bahia, mas seja referência entre as nações. Que cada pessoa que está aqui nesta noite seja uma referência para muitos encontrar o endereço do teu trono. Porque Abraão, Isaac e Jacó, ele se fez como endereço quando nós falamos, servimos ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Que as pessoas digam: eu conheço o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, como também sei que esse mesmo Deus que você conhece e serve. Queremos ser endereço da presença gloriosa do Senhor. Faz de cada um aqui vaso cheio e transbordante. Não nos deixa, Senhor, vivenciar com pingo, quando o Senhor tem torrentes, quando o Senhor tem rios. Não nos deixa, Senhor, vivenciar esses rios apenas nas canelas, apenas no joelho, mas que nós possamos mergulhar em tuas águas e viver as tuas maravilhas, porque coisa nova o Senhor tem para fazer. Você não está percebendo que está saindo a luz. Aleluia, aleluia, aleluia. Nenhuma promessa falhou na vida de Josué. Tudo que Deus prometeu se cumpriu. E ele diz que assim como foi com Moisés, assim como foi com Josué, assim será contigo, igreja. Assim será contigo. Tome posse, tome posse, tome posse. Olha, tem pessoas que vai se surpreender quando vê o resultado do trabalhar de Deus na tua vida. Tem pessoas que vai ficar espantado. Eles não vão entender mesmo não, mas você vai saber que foi Deus que fez. A partir de hoje, não diga mais que Deus não é contigo. A partir de hoje, tira os olhos do gigante, das situações. Olha para o alto
porque é do alto que o teu socorro vai ser liberado. Ei, o avivamento vem do alto, do trono de Deus.